Irmãos, graça e paz. Quero compartilhar um texto que se encontra no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao 7, que diz sobre as últimas palavras de Davi. Vamos à leitura. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem-sucedida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer, para os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Amém? Irmãos, quero falar aqui sobre essas últimas palavras de Davi. Então, as últimas palavras de uma pessoa são sempre muito importantes, irmãos, ou mais preciosas, valiosas, dignas de serem ouvidas e também atendidas, que são palavras de um bom conselho, palavras de instruções e ainda mais, não, as de um rei com tantas experiências vividas com Deus, que esse rei, esse personagem que está aqui, que compôs esse salmo nesse livro de 2 Samuel, porque isto é um salmo. Então, Davi, ele trouxe instruções ao seu filho Salomão, porque o contexto dessas palavras está em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, o qual ele fala para que o seu filho Salomão viesse ser alguém de coragem, e viesse ser homem, e também viesse a seguir as palavras de Deus, está sendo instruídos na palavra de Deus, guardando, cumprindo os mandamentos da lei que Deus deu a Moisés. Então, alguém que de fato viria ser sucessor de Davi, Salomão, o seu filho. Então, ele precisava ser alguém corajoso, ter coragem, ser homem, não alguém imaturo ou infantil para reinar, e alguém que também, então, se baseasse a sua vida e o seu reinado na palavra do Senhor, na lei de Deus. Então, ele traz essas instruções ao seu filho Salomão. Então, são palavras de alguém que teve várias experiências com Deus, esse Deus que é o Deus de Israel, o Deus Santo, o Deus Yahvé. Então, Davi deixa aí para a história, irmãos, e a sua descendência, esse salmo, é um salmo que muito se assemelha também, irmãos, à última bênção de Jacó ali aos seus filhos, e no caso dos seus descendentes. Esse salmo pode ser, irmãos, compreendido como o último testamento profético de Davi, composto na época das suas derradeiras orientações, ou das suas últimas orientações e advertência, então, ao seu filho Salomão. Então, a essa altura, irmãos, Davi estava já para morrer,
já estava já ao caminho dos mortais, como ele diz lá em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Depois vocês podem ler lá e conferir, porque não estaremos lendo, porque irá ficar muito extenso, mas ele traz essas instruções ali a Salomão, seu filho. Então, ele tinha, essa altura, então, Davi ele tinha essa plena consciência, irmãos, de que o Espírito de Deus estava vivendo em seu coração, isso é plenamente, completamente, a ponto de falar através de Davi, porque o Espírito estava o quê? O capacitando, então, para que ele viesse falar debaixo da direção do Senhor, né? Não falar de si mesmo, mas falar debaixo da orientação de Deus. Então, de maneira que inspirada pelo Espírito de Deus. E aqui, irmão, então, essa ideia aqui, particularmente, é a ideia da mensagem profética. Né? Mensagem profética como fosse um oráculo, uma revelação, que a ideia de oráculo é revelação, trazendo uma revelação para que viesse ali falar a Salomão, porque Deus fala através dele pelo seu Espírito. Irmãos, então feliz é a pessoa, alguém como Salomão, que chega a essa consciência, essa conclusão de que é do Espírito Santo que procedem as melhores palavras, as nossas preciosas palavras da vida. E se olharmos aqui, irmãos, Davi no versículo 3, Davi teve uma previsão da pessoa do Messias. Isso em Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. Em rápidas e vívidas pinceladas, Davi trata o rei teocrático que se concretizará no império do seu mais expresso ou mais expressivo descendente, que é Jesus Cristo. Então, essa declaração é uma declaração poética, que nós podemos ver aqui no versículo 3 do capítulo 23, que nós lemos de 2 Samuel, que ele diz assim, olha só, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, isso é, a rocha de Israel a mim me revelou, mostrando a Davi, falando a Davi, né? Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Olha só, então ele traz um poema, um salmo, com respeito ao reinado messiânico, isso é, do Messias, aquele que era e será, né, no caso, o rei que irá governar no trono de Davi. Porque Jesus, ou o Messias, era o Messias prometido, porque o próprio Jesus, ele veio dessa linhagem de Davi. Ele era a raiz e a geração de Davi. Isso, a resplandecente estrela da manhã, o qual o próprio Jesus diz lá em Apocalipse 22:16, que quando Jesus olha para trás, ele retrocede então a sua visão, ele chega lá até lá atrás a Davi, e dizendo assim, lá em Apocalipse 22:16, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, Davi também ele foi um tipo de Cristo, e por isso que Davi, ele fala agora desse descendente, desse governante, que é Jesus Cristo, o seu descendente e o seu agora sucessor no trono, mas o eterno sucessor, o qual reinará para sempre
sobre todas as nações, sobre todos os povos. Então, Davi aqui, ele toma a voz de um profeta, representando um rei que governa com justiça. Não, Jesus no seu reino vai governar com justiça. Vai acabar com toda injustiça, toda corrupção, todo engano, toda mentira que há nos nossos dias, que ainda há de piorar a situação, mas também é alguém que domina no temor de Deus, do Senhor, como luz da manhã. Então ele veio para governar com justiça, no temor de Deus. Irmãos, e nos falta temor de Deus, porque os homens não governam no temor de Deus. Pelo contrário, eles estão banindo Deus de toda a sociedade, de todo mundo. Há um sistema aí maligno, diabólico por trás desses governantes, e que não temem a Deus, não querem saber de Deus, rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra. Mas aqui há um governante que é o Messias, esse que veio da linhagem de Davi. Ele governará com justiça e no temor de Deus, e como a luz da manhã, luz que espanta as trevas, luz que traz entendimento, clareza aos homens, conhecimento aos homens em relação a Deus. Mas a luz que espanta as trevas, que ilumina todas as trevas dos corações dos homens. Esse irá governar com justiça, no temor de Deus e como a luz da manhã, porque ele é a resplandecente estrela da manhã. Então, Davi aqui, ele tomaria o quê? O dom profético, né? E não somente esse dom profético, somente para descrever essas qualidades gerais de um governo, que essas aqui são qualidades, justiça, temor, como luz. Então, ele descreve não somente essas qualidades de um governante, que é o Messias, mas faz uso do dom profético para se adiantar no tempo e ver o futuro rei governando como a luz da manhã. Mas eu quero enfatizar aqui, irmãos, também um negócio interessante que ele diz lá sobre os filhos de Belial, lá no versículo 6, fala assim: porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Aqui estão desses filhos de Belial. Quem são os filhos de Beliais? Os perversos, os rebeldes, aqueles que se levantam contra Deus, também que não querem saber de Deus, são pessoas inúteis, não servem para nada, são vis. Pessoas que são vis. E aqui fala de juízo, quando fala serão queimados, né, assim, totalmente, que serão queimados a fogo, no juízo, sofrerão a condenação eterna, o juízo, o julgamento de Deus, a ira de Deus, e para todo sempre. Mas só que a casa de Davi estava estabelecida, Deus fez uma aliança eterna ali com Davi, com seus descendentes. Mas vamos falar um pouco aqui desse versículo 1 e 2, onde eu quero ater um pouco mais de tempo, porque diz aqui que Davi, no versículo 1, parte B, diz assim: palavras de Davi, filho de Jessé. Então, Davi fora filho de Jessé. Isso é o filho mais novo de Jessé. Mas também Davi foi o segundo rei de Israel. Porque Davi reinou 7 anos em Hebrom. E depois reinou 33 anos em Jerusalém. Então, aí o total dá 40 anos. Mas houve um reinado teocrático nesse tempo de Davi, de 120 anos, porque Saul, que foi o primeiro rei, governou 40 anos. Davi reinou 40 anos e também Salomão reinou 40 anos. Então, um total de 120 anos de um reinado teocrático.
Não, Davi é uma figura conhecida na Bíblia, ou um personagem bíblico, né? Conhecido por sua coragem ao enfrentar o gigante Golias, o qual ele derrotou no poder de Deus. Ele foi contra Golias no nome do Deus de Israel. E Davi, então, ele é lembrado também por ser um grande salmista. Davi também ele foi um grande tocador de harpa. Ele foi um arpista habilidoso. Então ele tocava como ninguém. Ele tinha essa arte de tocar, esse talento de tocar harpa. E tanto é, irmãos, quando Deus retira o seu espírito da vida do rei Saul por fato de Saul desobedecer uma ordem de Deus. E ali então ele envia um espírito de tormento na vida de Saul para que viesse estar atormentando a Saul. E quando Saul estava sendo atormentado por esse espírito maligno, alguém chamava Davi e Davi vinha e tocava a harpa para trazer alívio ali àquele tormento de Saul. Então, Davi, ele dedilhava a harpa como ninguém, tocava como ninguém a sua harpa, porque a harpa dele estava também afinada com Deus. Apenas uma lição para mim e para você, a nossa vida também deve estar afinada com Deus. Isso é a harpa da nossa vida deve estar afinada com Deus, porque somente Davi não somente dedilhava bem a sua harpa, não somente tocava bem, mas também tocava os corações ao tocar. Não somente tocava aos ouvidos, mas tocava aos corações, a ponto de trazer alívio, alento ali às almas daqueles que ouviam Davi a dedilhar a harpa. Nós que possamos estar também com a nossa harpa, como Davi, ligada a Deus, dedilhando a harpa da nossa vida, corda por corda, a corda da adoração, do amor a Deus, da esperança em Deus, a harpa não, do amor à sua palavra, às escrituras, a harpa de uma vida de santidade diante daquele que é extremamente santo, mas também perigosamente santo. Davi então tinha talento para tocar harpa, um grande arpista, alguém habilidoso, alguém que tinha talento para tocar, irmãos. Ele era um músico, era um poeta, um músico e poético, alguém que compunha ali, irmãos, poemas maravilhosos. E alguém poético, ou alguém que é poeta, ele é sensível, ele vê que outros não vê, ele tira lições de outro, onde outros não podem tirar lições. É alguém sensível. Então, e Davi também, ele foi um autor de muitos salmos. Davi foi alguém escolhido por Deus para ser rei de Israel. E sua linhagem levou ao nascimento de Jesus Cristo, o Messias, qual também eu já havia falado no começo, que Jesus veio dessa linhagem de Davi. E lembremos quando o cego de Jericó, quando Jesus passava, quando ele estava vendo que Jesus ali passava, que o povo estava ali agitada, a multidão agitada, ele clamou a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ainda que ele fosse cego ali fisicamente, mas quem sabe espiritualmente ele tinha a visão de que Jesus era filho de Davi. E de Davi, então, vem essa linhagem do Messias, o prometido, chamado filho de Davi. Apesar de seus erros, irmãos, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi errou, presente aquele erro gravíssimo que ele teve ali com a mulher de Urias, Batseba, e também caindo adultério ali com ela.
e ali maquinando também a morte do esposo de Batseba, maquinando a morte de Urias. Foi terrível o pecado de Davi. E ali depois, ele, de um tempo, ao pecar, ele fica 1 ano e meio sem produzir salmos, fica insensível ao Espírito, irmãos. Mas depois ele compõe os Salmos 32, o Salmo 51, os Salmos de quem está arrependido, quebrantado, porque Deus envia o profeta Natã para repreender e para confrontar a Davi, e Davi de fato foi confrontado, aí ele cai em si do seu pecado, teve a consciência do seu pecado, que foi grave, mas ele se arrepende, ele se quebranta, ele se entristece, ele se humilha e confessa o seu pecado a Deus, e Deus o perdoa, e Deus ainda mantém o seu espírito na vida de Davi, e ali restaura a vida de Davi, ainda que teve as consequências desse pecado na casa de Davi, mas o mais importante, que Deus fez que permanecesse o seu espírito sobre a vida de Davi, o qual for alguém escolhido, alguém ungido por Deus para reinar, para governar. Então, Davi, ele foi alguém que Deus agiu com graça e misericórdia, apesar dos seus erros, dos seus pecados e das suas falhas. E a Bíblia não esconde, irmãos, pecado de ninguém. Pode ser profeta, pode ser rei, pode ser sacerdote, como os dias de hoje. Pode ser pastor, pode ser professor de escola bíblica, pode ser administrador de igreja, pode ser esse, aquele outro, não importa. Deus não esconde pecado de ninguém. Deus julga todos de igual modo. Então, Davi era conhecido, mas também segundo o homem segundo o coração de Deus. Então, ele foi também um tipo de Cristo. E muitos dos salmos de Davi são bem conhecidos, como o Salmos 1, o qual Davi ele fala ali, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro d'águas, cujas folhas não murcham, e dá seus frutos na estação própria. E depois, por assim diante, fala também que não são assim os ímpios, mas ele também, os Salmos 15, fala do cidadão dos céus, os Salmos 23, que fala que o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, e assim certamente que a bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, Salmos de Davi são maravilhosos. Salmos 19, ele contempla toda a natureza que Deus criou, os céus, o firmamento, o sol, tudo que Deus criou, mas também ele fala da excelência da palavra nesse Salmo 19. Irmãos, quando também diz Salmos 32, 51, o qual ele pecou, mas ele compôs esses salmos de maneira arrependida. Irmãos, então esses salmos que são salmos são uma coleção de cânticos e louvores encontrados na Bíblia, predominantemente no livro de Salmos, são atribuídos principalmente ao rei Davi, mas também a outros autores, aí como também Moisés escreveu Salmos, Salomão escreveu Salmos, enfim, irmãos, alguns outros, reis, Ezequias, e ali, irmãos, e tantos outros personagens que nós fomos ler e nos deliciarmos em Salmos. É impressionante, irmãos, que falam nossos corações, falam nossas vidas. Irmãos, então os Salmos são utilizados como orações, adoração ao Deus único e verdadeiro. São expressão de louvor a Deus em diversos contextos religiosos. Os Salmos abordam uma ampla gama de emoções, situações, desde alegria e gratidão até lamentos e súplica a Deus. Muitos dos Salmos são
cantados ou recitados nas tradições judaicas como parte importante da liturgia e da adoração do povo de Israel. Salmos são hinos e cânticos do povo de Israel. Ah, irmãos, como é bom esses salmos, como é bom nós lermos e nos deliciarmos nos salmos, salmos de Davi, salmos de muitos outros personagens que escreveram. Mas Davi aqui, então, ele fala agora dessas últimas suas palavras, mas o texto, olha o que o texto diz. Diz assim, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado. Irmãos, Deus que exaltou a Davi. Deus o tirou, Davi, do meio da manada e por detrás das ovelhas para ser rei. Isso é o exaltando. Isso se encontra lá no livro também de Samuel, que Deus tirou ele da manada, que Deus tirou ele por detrás das ovelhas e o exaltou, lhe colocou em posição de honra. Isso é, tirando do monturo e fazendo que Davi viesse se assentar entre príncipes, exaltado, então, lhe dando o quê? Posição de honra. Você pode ver esse texto em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 9, onde Deus chama Davi para ser ali rei, ungido também ali pelo profeta Samuel, lá no capítulo 16, versículo 12 e 13, agora de 1 Samuel, porque Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, por ordem de Deus, mas no meio dos seus irmãos. Deus o exaltou, Deus ele colocou em posição de honra. Então ele foi erguido, a ideia de exaltado é erguido, levantado, confirmado, estabelecido. Então aqui está denotando que alguém que recebe um poder, autoridade, a ideia também de um fortalecimento espiritual. Então fala de exaltação, fala de alguém que está recebendo uma autoridade e um fortalecimento espiritual. Isso reflete a ação divina na vida e na história dos indivíduos e do povo de Deus, irmãos. A quem Deus chama, a quem Deus escolhe. Porque quando Deus escolhe, Deus chama. E quando Deus chama, Deus o separa. E quando Deus o separa, Deus o capacita. E depois de fazer tudo isso, nesse processo, Deus o envia, Deus usa como um canal, como instrumento em suas mãos. E assim foi com todos os personagens, o qual Deus chamou, Deus escolheu, capacitou. E assim também foi com Cristo, exaltando a Cristo acima nas alturas. Só Deus pode fazer isso, irmãos, pegar o abatido, pegar o discriminado e o exaltar, o erguer. Depois diz que do ungido do Deus de Jacó, ainda no versículo 1, que Deus exaltou, diz depois assim, do ungido do Deus de Jacó, foi ungido. O que é essa palavra ungido? Significa escolhido ou consagrado para um propósito especial. Então, entre os judeus, ali naquela época, até os dias de hoje, entre os judeus, a unção era a cerimônia pela qual os profetas, sacerdotes e os reis eram o quê? Iniciados nos seus ofícios, né? Ou como também os juízes da época. Isso é da ideia de um ministério espiritual, sendo capacitado para o ministério espiritual, porque a unção também é uma capacitação especial para o ministério espiritual. E a palavra ungido no hebraico significa Messias. Essa palavra no hebraico, ungido, significa Messias. Então, por isso, Jesus era um tipo de Messias, ou ungido, porque a palavra Messias, ou Cristo, Messias no hebraico, ou Cristo no grego, significa o ungido, o rei, o escolhido, o enviado. Por isso, Davi foi um tipo de Messias, um tipo de Cristo,
considerado então o Messias, o enviado de Deus, alguém capacitado para isso. Mas também diz aqui que Davi, diz aqui, do mavioso salmista de Israel. Ele foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Que essa palavra aqui, mavioso significa amado ou agradável, alguém doce, mas alguém também, também de suave, afetuoso, carinhoso, terno, afável, amável, brando, alguém que também que é sensível, mas sensível aos sentimentos de amizade, benigno, compassivo, deleitável, harmônio ou harmonioso, puro. Olha só, essas são as qualidades e o caráter desse grandioso salmista, Davi, o rei. O versículo 2 aqui, ele diz que o Espírito do Senhor fala por meio intermédio e a sua palavra está na minha língua ou boca. Irmãos, o Espírito de Deus, então, estava aqui inspirando a Davi como um canal, como instrumento para falar ou comunicar as palavras, né, ou as mensagens de Deus por meio de Davi, essas revelações de Deus. Como é bênção, irmãos, alguém ser capacitado pelo Espírito para falar. É quando o Espírito fala através da nossa boca, coloca a palavra de Deus na nossa boca, aí temos o que falar, que nós não falamos as nossas próprias palavras, que as nossas palavras não vai mudar a vida de ninguém, não vai transformar ninguém, não vai levar salvação a ninguém, não vai transmitir graça aos corações de ninguém, não vai levar edificação, nem consolo, nem conforto, mas quando as palavras do Espírito Santo de Deus é falada por intermédio da nossa língua ou da nossa boca, como queira usar a palavra, não são palavras que mudam vidas, palavras que transformam vidas, seja na pregação, seja no ensino, no evangelizar, seja a conversão de maneira, até mesmo de maneira informal, pessoas são abençoadas, impactadas, contagiadas pela palavra de Deus, irmãos. Então o Espírito de Deus, ele capacitou a Davi para falar ou profetizar a respeito então do Messias. Ele usa Davi de maneira abençoadora como um canal, um instrumento para transmitir a sua palavra, e quando alguém é usado pelo Espírito, fala com precisão, com eloquência, fala com exatidão, perfeitamente bem, desembaraçadamente bem. Então, Davi aqui como fosse um porta-voz, um profeta, então apresentando o que? Aqui no caso ali, ao seu filho Salomão, apresentando um rei que governa com justiça, no temor de Deus, como a luz da manhã. Lembra que Jesus disse, eu sou a luz da vida, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa dando clareza espiritual, às trevas da alma, do coração dos homens. Então, Davi ele não tomaria esse dom profético, somente para falar das qualidades do Messias, mas para falar de fato daquele que reina verdadeiramente. Então, as palavras de Deus na nossa boca, irmãos, ou na nossa língua, são palavras abençoadoras, edificantes, consoladoras, confortadoras, palavras de esperança, de sabedoria, de conhecimento. Irmãos, são palavras também como bálsamo e refrigério para a cura da alma daqueles que estão feridos, palavras que falam ao que está cansado, né? Traz instrução, conhecimento, irmãos, mas que não venham ser as nossas próprias palavras, que destroem, que produz morte e não vida. Lembremos de Provérbios 18, versículo 21, que lá diz muito bem, irmãos, com respeito a essas palavras na nossa língua. Se vocês olharem aí capítulo 18 lá de Provérbios, ou Provérbios 18, né, que é o mais correto dizer, que diz assim, 18, 21,
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, palavras de morte e da vida. Nós vamos tomar muito cuidado, todos nós, todos, inclusive eu, esse que eu vos falo, irmãos, e para que da minha boca não venha sair palavras de morte ou de maldição, mas sim palavras de vida, que produz vida, que traz vida ao morto, aquele que está morto já ali em sua alma, em seu coração, para produzir vida. E da mesma fonte não pode sair, irmãos, palavras de bênção ou palavras de maldição. Não pode, de lá em Tiago a língua, né, com respeito da língua. Mas se nós olharmos ali para o livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4, diz assim, o profeta Isaías diz que o Senhor me deu uma língua erudita, ou como de um erudito, para que eu possa saber falar uma boa palavra ao que está cansado. Que assim possa ser as palavras de nossa boca, saber falar uma boa palavra ao que está cansado, como uma boca erudita, como uma língua erudita, uma língua que é erudita, de conhecimento, que venha ter conhecimento para falar o que está cansado, irmãos. O que temos, muitas vezes, nossos dias, palavras faladas sem conhecimento nenhum, sem conhecimento de Deus, sem uma experiência com Deus. Irmãos, palavras que não, sem conhecimento bíblico, palavras que muitas vezes são palavras manipuladoras, que não vai levar ninguém a nada, às vezes fala sem pensar. Vamos, que o Senhor nos dê a palavra na nossa língua ou na nossa boca, para que possamos falar, que o Espírito Santo nos use como canal, como instrumento, como homens e mulheres de Deus, para transmitirmos uma palavra verdadeira, que seja da parte de Deus e pelo seu Espírito através de nós, nos capacitando, nos dando sabedoria, discernimento, conhecimento de alguém de fato que tenha de fato uma vida com Deus, intimidade com Deus. Irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus tenha falado do seu coração com respeito a essa palavra. E aqui, como diz Davi, né, que o Espírito falou por intermédio dele e as suas palavras esteve na minha boca. Esse que foi exaltado por Deus, o Deus de Jacó, ungido do Deus de Jacó. Irmãos, esse que é o maravilhoso salmista, o nosso salmista. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.